Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje a gente vai falar a respeito desse vídeo aqui, né? Do canal Mormonismo Sem Censura. E, desde já, se você não viu o vídeo em que eu falei a respeito da Vanya Moore, né? Um dos vídeos anteriores é esse aqui, eu vou deixar alguma coisa no card. Assista, porque ele trata de como o progressismo tem tentado invadir a igreja. Isso já tem acontecido com muitas outras igrejas, né? Você tem, por exemplo, o Iago Martins, que é um pastor batista, falando de como a missão integral tem tentado modificar a igreja, né? Dissolver as convicções batistas. Você tem o Bernardo Kister também falando a respeito da teologia da libertação, né? Então, não seria diferente com a Igreja de Jesus Cristo, né? A questão é o seguinte: antes de tudo, verifique a inscrição no canal, ative o sininho, que é muito importante, porque você está dizendo que o conteúdo desse vídeo aqui é relevante para o YouTube e é necessário falar sobre isso aqui, tá bom? Deixe um comentário aí e fale o que você quiser também. Como eu ia dizendo, a questão é a seguinte: eu não dou revelação à Igreja de Jesus Cristo, eu não falo em nome oficialmente da Igreja de Jesus Cristo, eu falo aquilo que eu penso. No vídeo aqui eu represento a mim mesmo. Porém, apesar de eu não receber revelação para toda a Igreja de Jesus Cristo, eu tenho alguma capacidade de identificar o que é certo, o que é errado, da onde vem tal coisa, né? Como eu sempre gosto de ressaltar nos vídeos, eu não me importo muito com o termo que as pessoas dão para as coisas. Se é progressismo, se é conservadorismo, se é esquerda ou se é direita, o que mais me importa é o que se dá na realidade, o que de fato está acontecendo, né? Então, vamos ver aqui o vídeo, né, da Fabi, que falou no canal Mormonismo Sem Censura. Ela começa falando a respeito de algumas histórias pessoais, de experiências pessoais que ela teve na Igreja de Jesus Cristo. E uma das coisas que eu sempre digo, eu até fiz algumas anotações aqui, que eu não quero esquecer de falar nada, é que, independente se você tem experiências boas ou ruins com a respeito da fé em Jesus Cristo, a respeito das pessoas que frequentam a igreja, erros humanos não invalidam a fé. Nunca foi assim e nunca será. Em toda a história cristã, em toda a história do Velho Testamento, nunca erros humanos invalidam a fé. Você tem Davi tomando a esposa de Urias e isso não invalidou a fé. Você tem Noé errando com Deus e isso também não invalidou a fé. Você tem Judas, um dos 12 homens mais próximos de Jesus Cristo, errando e isso também não invalidou a fé. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que a Fabi tem para falar aqui no vídeo. E é aquilo, né? Como eu tô falando, é interessantíssimo como é sempre uma crítica do viés progressista, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui. Ela falou: nossa, Fabi, eu lembro quando você falou comigo sobre sexo, a forma que você falou numa aula, era como se não fosse uma coisa boa. Eu falei isso? Você leu uma escritura, uma coisa que estava no manual, e você falou: ó, lembre que, como é que é? A gente passa mais tempo... eu não lembro qual foi a expressão, mas eu deixei passar uma informação de que aquilo não era uma coisa bacana. Eu falei: nossa, me perdoe se eu falei isso, né? Mas você está programado a passar aquilo ali e para que as jovens nem fiquem tentadas a fazer alguma coisa assim, porque não vai ser legal. É tipo, você perdeu o seu valor. Tá, vamos lá. Antes de comentar o que a Fabi falou aqui, aquilo que eu disse no vídeo anterior aqui a respeito da Vanya Moore, né? A crítica progressista, e muito cuidado se você é um membro da igreja, se você é um cristão de qualquer outra denominação e você se considera um progressista. Porque a crítica progressista, ela visa deteriorar a fé, né? Tornar a fé como algo irrelevante, indiferente, né? É o que a própria Vanya Moore afirma isso no vídeo Mormons Progressistas, né? Então, ela mesma afirma isso e ela tem razão. Aquilo é aquilo de fato, né? Enfim, aí aqui a Fabi ela fala algo interessante, né? Sobre padrões de vestimenta, sobre a lei da castidade, ela está falando, né? Que é não fazer sexo antes do casamento.
Observe 2 pontos. Esse pessoal de visão progressista que ataca a igreja, e que ataca as igrejas em geral, né, porque todas as igrejas cristãs estão sofrendo essa pressão, eles sempre fazem 2 coisas muito interessantes. Você pode ver que é um padrão. O primeiro é esse viés progressista, obviamente, né? É sempre pelas bases progressistas que essa crítica vem, de forma a deteriorar a fé. E o segundo é te fazer ter a sensação de que algo que a igreja fez não existe nenhum acontecimento similar ali com outras denominações religiosas, né? Então, o que quer dizer isso? Ela fala aqui que a lei da castidade ela é algo ruim, né? Porque reprime o jovem. Porque a forma como ela falou sobre sexo era negativa porque ela era influenciada pela igreja. Eu te pergunto, qual é a religião cristã que não tem a castidade como premissa para você estar mais próximo de Deus? Os católicos não têm castidade? Tem. Os batistas não têm castidade? Tem. Católico pode fazer sexo antes do casamento? Você sabe? Pode? Não. Batista pode? Não. Assembleano pode? Não. Luterano pode? Não. Adventista pode? Não. Então, qual é a diferença? Só que esse pessoal, ele sempre pega isso e coloca como se fosse algo anormal, como se nenhuma fé cristã faz. Então, eu deduzo que é uma crítica aos cristãos em geral, isso aqui, né? Isso não é uma coisa específica de Igreja de Jesus Cristo. Então, é sempre isso. Eles pegam a Igreja de Jesus Cristo e botam pesos e medidas diferentes, sempre mais pesado para a igreja e pro resto não, como se fosse algo anormal, né? A fé cristã. Mas vamos lá. Se você perde sua virgindade fora do casamento. E hoje quando eu paro e penso assim, gente, sabe? É o que eu estava dizendo aqui, né? Eu, pessoalmente, eu não me escandalizo quando uma pessoa quebra a lei da castidade. Pra mim, ela errou, ela pode se arrepender, não tem problema, sabe? A gente tá nessa vida pra melhorar. Mas tem pessoas que se escandalizam, isso tem em qualquer religião. Mas ainda assim, erros humanos não invalidam a fé. A falha das pessoas não invalida a fé. Isso nunca foi critério em nenhum momento, nem no Velho, nem no Novo Testamento, você não tem isso também no livro de Mórmon, em lugar nenhum que se autodenomine cristão, né? Mas vamos lá. Eu acho que são valores que a família dá. É verdade, valores que a família dá, isso aí. Um jovem é diferente do outro, Concordo. que teve uma relação sexual antes de casar, sabe? E por que a gente bota aquilo na cabeça dos jovens que eles ficam tão culpados se quebram ele da castidade? Por que a gente faz eles carregarem, sabe, esse peso tão terrível? Foi muito suado porque a luz fica bem em cima aqui. Que nós que somos menos sempre. Mano, minha mão fica suando quando eu falo disso. Olha, fica suado também. E hoje eu sou uma ativista da causa negra. Ativista da causa negra, né? Então, como eu falo, gente, tá tão estampado isso aqui, tá tão evidente, é sempre pelo viés progressista, ateísta, né? Então, eu só tô expondo a verdade. Eu não tô vindo aqui como um super-herói, como o salvador da igreja, né? Não, eu só tô expondo as coisas como elas são, como elas se dão na realidade, tá? Eu não tô sendo nenhum herói a respeito da igreja, eu não tô vindo aqui dar a posição oficial a respeito da igreja, mas eu sei distinguir, eu tenho pelo menos uma capacidade de distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então, uma curiosidade que eu disse no vídeo da Vânia Moore, o pensamento conservador, ele tem críticas também à religião. Por exemplo, Burke, o pai do conservadorismo, ele entendia que não se deveria cristianizar os hindus, né, o povo da Índia, a religião da Índia, porque isso ia bagunçar a cultura deles, né, o modo social como eles vivem. Então ele entendia que isso era ruim, era uma crítica de Burke. Mas é sempre uma crítica no sentido de manter as instituições, né, sejam elas quais forem. E não no sentido de degenerar, de você fazer a fé ficar indiferente. E esse é o viés progressista. É sempre fazer com que você se torne um ateu, e um ateu progressista, que acha que a fé é indiferente, que acha que o racismo ele é culpa da religião. Então, é sempre isso, é sempre desse meio. Você que é um santo dos últimos dias progressista, toma cuidado. Isso vai te fazer enfraquecer a fé. Toma cuidado com isso. Você que é um cristão também do mesmo jeito, tá bom? Eu agradeço toda semana meus amigos brancos que estão ali comigo toda semana trabalhando para fazer uma diferença no mundo. Porque a luta é necessária, ela não acabou.
eu quero poder entrar no mercado sem ninguém. Uma igreja não queria, naquela época, que a escravidão era validada por tantas religiões e por todo mundo, Aqui, ó. né? Só que Então, eles não até queriam... eles, em alguns momentos, soltam a verdade, né? O que ela falou aqui? A escravidão era validada por tantas religiões e tantas pessoas. Exato, é certo isso aqui, é fato, né? A escravidão e o tema racismo, ele era um problema ali da época, né? A escravidão era um problema da época, ela trouxe marcas para a sociedade americana. Então, não eram só os santos dos últimos dias que tinham que lidar com isso, era todo o povo que vivia ali. Então, todo mundo passou por perrengues naquela época, né? Seja aqueles que tinham que resolver essas questões, ou seja, os negros que vieram da África, entende? Então, mais uma vez, veja, eles tentam pegar e falam, não, a igreja, ó, ela fez algo diferente aqui, ó, só ela foi racista, só ela foi terrível, né? Sendo que todo mundo passou por isso, isso era um problema da época. Você ser a igreja de Cristo ou não te faz estar atemporal, né? No sentido de que você não vai ser influenciado pelos costumes e pelas coisas que estão acontecendo. Senão Jesus Cristo ele não usaria as roupas que ele usava lá em Israel. Né? Ele usaria outras roupas, usaria roupas mais modernas, mais confortáveis. Né? Então é complicado, meu amigo. Mas vamos lá. Locais, então não se metiam nesse assunto de escravidão. Porém, não se meter uma coisa, mas ainda validar a escravidão, que foi o que o Bigamia fez. Exatamente. Então, pois bem, vou deixar a Fabi terminar de falar aqui. Não podem, porque ó, depois que eu comecei a ver uma negra em busca de uma justiça, eu vejo quantos profetas negros na igreja dele. Nenhum. Quantos apóstolos negros, desde que a igreja foi restaurada, quantos dos apóstolos eram negros? Não houve. Cadê a diversidade ali? Cadê a representação? Então, ela quer a diversidade e a representação, né? Como se não é mais revelação. Por cotas, né? Ela quer cotas para apóstolos, cotas para profetas. Então, é totalmente progressista, né? Acabou o conceito de revelação, o negócio é cota agora, para ter representatividade, né? Então, é complicado, porque a igreja nunca, né? A fé cristã nunca, ela pode ser vista de fora para dentro. É Cristo que dá as ordens, e isso vai para fora, né? Se você parte da premissa cristã. Se você acha que a fé cristã é uma mentira, aí é outra questão. Mas se você parte da premissa de que é verdade, de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus Cristo, as coisas vêm de dentro para fora. Então, é complicado. As anotações que eu fiz aqui, elas são bem interessantes porque, olha só, em nenhum momento a Fabi aqui no vídeo, ela cita o que Russell M. Nelson, o atual profeta de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o líder máximo da igreja, para você que não conhece, ele falou a respeito do preconceito, né? E ele diz o seguinte, em uma citação, que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? O Criador de nós apela a cada um que abandone atitudes de preconceito contra qualquer grupo de filhos de Deus. Quem quer que tenha preconceito em relação a outra raça deve arrepender-se. E devemos trabalhar incansavelmente para construir pontes de entendimento em vez de muros de segregação. Qualquer raça, né? Então, em nenhum momento ela fala isso, né? Interessante. E compartilhando também algo que Thomas Sowell disse a respeito disso, ele diz o seguinte, para muitos políticos, e aí você pode acrescentar pseudo-intelectuais, pessoas que estão contra as igrejas, né? Votos negros importam mais do que vidas negras. É por isso que tantos tentam manter negros com ressentimento, medo e raiva. A harmonia racial para eles seria um desastre. Então, esse pessoal, ele não busca a harmonia racial, ou como Bruce M. Nelson diz, né? Criar entendimento, pontos de entendimento. Eles querem a violência mesmo, o conflito, né? A luta de classes, só que a moda frankfurtiana, né? A moda nova. Porque você fazendo isso, estimulando as pessoas sempre nessa briga racial, nunca resolvendo essa questão, nunca procurando uma harmonia racial, né? Você tem as pessoas sob poder, e é interessante fazer isso. Você consegue fazer as pessoas irem contra uma igreja por meio desses temas, você consegue fazer pessoas depredarem patrimônio público. São os mesmos argumentos que eles usam
para atacar o Winston Churchill, mas aí o Chamberlain é bom, né? Que é mais à esquerda. O Churchill à direita é ruim, né? Sobre quem alertou primeiro sobre o nazismo, né? Então é complicado, meu amigo, é complicado. Como eu disse no começo desse vídeo, eu não tenho a intenção de ser o salvador da igreja, né? Não sou nenhum herói. Mas eu escrevi um texto há um tempo que ele trata muito bem sobre esse assunto, né? Até me ajudou aqui pra caramba. E eu vou ler com vocês, vou compartilhar, porque ele é interessante, né? Apesar de ele não ser uma revelação para a igreja, ele tem a finalidade de apontar: isso aqui está errado, isso aqui está certo, né? Então vamos lá. Esse texto ele trata de Joseph Smith e Brigham Young, né? Por que Brigham Young não é racista, tampouco Joseph Smith pedófilo, segundo métodos históricos e acadêmicos? Analisemos 2 pontos. Jamais alguém que deseja ser levado a sério por estudar história deve cometer um erro chamado anacronismo. Em palavras simples, significa tirar elementos de um determinado período da história e os colocar em outro. Todos nós saberíamos que um avião não pertence à época do profeta Moisés. Isso é anacronismo, né? Você pegar um elemento da história e colocar em outro. Conforme a dialética de Hegel, que permeia todo o método científico, primeiro temos uma tese, depois uma antítese e, por fim, uma síntese. A grosso modo, é um confronto de ideias ou narrativas opostas com uma conclusão. Sua resposta sobre o melhor entre Todd ou Nescau só existe porque você já experimentou os dois. Os acusadores de Brigham Young o taxam de racista, baseados em argumentos, ideias, pensamentos e conceitos construídos em 2020. Para você ter uma ideia, o termo racista, se não me falha a memória, ele só foi melhor definido lá por 2016, e é recente, como do que é racismo, para você ter uma ideia do quão isso está na frente de Brigham Young, né? Então, voltando aqui, os acusadores de Brigham Young o taxam de racista, baseados em argumentos, ideias, pensamentos e conceitos construídos em 2020, sendo que o mesmo viveu sob a realidade de 1847. O mesmo fazem com Joseph Smith, sendo que diversas culturas antigas tinham essa prática de moças se casarem muito jovens. Tanto que Maria, a mãe terrena de Jesus Cristo, se casou com José aos 14 anos de idade. Segundo alguns historiadores, até menos. Façamos um exercício para anotar as distorções causadas ao retirarem essas ferramentas de compreensão. Imagine um sujeito chamado Manuel, bom cumpridor da palavra de sabedoria, que é uma lei de saúde, né, dos santos últimos dias, que viveu entre 1920 e 2020, no interior do Nordeste. E em 1940, aos 20 anos, ele se casa com Rosa, que tinha 14. Aos 99 anos, ou seja, 79 anos depois, após novos conceitos, ideias e pensamentos, é publicada a Lei 13.811 de 2019, que existe. E esta proíbe o casamento entre menores de 16 anos. A pergunta é, Manuel, 79 anos depois, em nossa realidade, é taxado de pedófilo e é preso? Como a realidade que nos cerca mostra, não. Ou seja, a lei ela não é retroativa. Pessoas que já pensaram a respeito disso dizem que você não pode aplicar conceitos que foram estabelecidos agora para pessoas que viveram no passado. Isso é anacronismo, tá certo? Ou seja, se você não nota essa montanha de informações na cabeça daqueles que desejam rapidamente vandalizar estátuas ou taxar negativamente os profetas citados, é ruim. Não existe um debate, diálogo ou contraponto sequer colocado na mesa desses que querem atear fogo em tudo. Historicamente falando, a ação dessas turbas é como assistir a um mamute pisoteando um salão cheio de cristais. Por fim, sempre que eu vejo Brigham Young é racista ou Joseph Smith é pedófilo, conclua 2 coisas: ignorância ou mau caratismo. Então, como eu disse, esse texto ele só aponta, ó, isso aqui é certo, isso daqui é errado, isso daqui vem de uma visão progressista, isso daqui você não pode fazer, tá bom? Porque é anacronismo. Ele não serve para responder tudo o que se passou naquela época, ele não dá revelação de nada, mas ele responde que isso que foi apresentado como argumento está errado. E é o que sempre esse pessoal apresenta que quer perseguir cristãos em geral, né? Por fim, para finalizar esse vídeo que ficou extenso já,
eu deixo o vídeo do canal Videira Verdadeira. O nome do vídeo é o seguinte: Preconceito Racial e Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou deixar no link aqui da descrição. É um vídeo muito bom, feito pelo Lucas Guerreiro, que trata a respeito de preconceito racial e Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Eu vejo que todo mundo tem direito de falar o que pensa. Como Elder Holland já disse, você pode dizer que a igreja ela é falsa através do livro de Mórmon, dizendo que o livro de Mórmon é falso, ou você pode dizer que a igreja é verdadeira, tá? Dentro de um esquema lógico, dentro do raio lógico, do plano lógico. Resposta espiritual você encontra em Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então, espírito, pergunte a Deus, tá? Se você quer ter uma resposta se o evangelho é verdadeiro ou não. E é isso, não tenho muito mais o que falar. É complicado, todo mundo está sofrendo essa perseguição progressista, né? Mas é isso, não tem mais tanta coisa aqui para falar, já deu bastante tempo, tá?